Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo chegando aqui no canal e agora a gente vai falar sobre essa possibilidade, que na verdade não é uma possibilidade, da CBF adotar no Brasil o calendário do futebol europeu. Antes da gente começar, eu queria falar dois pontos importantes. O primeiro é que a gente se habituou a falar o calendário do futebol europeu quando na verdade é o calendário do futebol mundial, é o calendário adotado pela FIFA. É verdade, o calendário do futebol europeu já era jogado assim por uma questão climática, por uma questão também de ano fiscal, que na Europa costuma ser do meio de um ano até o meio do outro, a questão do inverno rigoroso ali nos meses de dezembro, janeiro, comecinho de dezembro, né? O final de novembro, comecinho de dezembro e o mês de janeiro. Então, por uma questão assim, a Europa adotou o calendário de agosto a junho e a FIFA acabou ratificando esse calendário quando colocou a Copa do Mundo sempre no meio do ano. Então passou a ser sempre assim. A temporada acabava, a temporada do futebol europeu, vinha a Copa do Mundo, o grande torneio da modalidade, e depois começava uma nova temporada. Então passou a ser o calendário do futebol mundial. Lógico que tem a questão da proximidade, tem a questão da influência ali geográfica, porque a FIFA sempre foi, a sede da FIFA sempre foi na Europa. E historicamente, tirando ali num período ali da gestão do João Avelange, você teve ali a Europa, a FIFA sempre olhando muito para a Europa. Isso é um fato, mas hoje, como também é um fato que o calendário é mundial, não europeu. E a outra é a seguinte: eu, Vitor Sérgio, eu pessoalmente, eu não tenho tanta convicção de que o calendário brasileiro ganharia muito mudando para o perfil de calendário europeu, de calendário mundial, né? Não tenho essa convicção. Por alguns aspectos. O primeiro é a questão do verão. O futebol brasileiro ele costuma parar na primeira semana de dezembro para voltar na última semana em janeiro. Normalmente é assim, ou no mundo ideal seria assim. Às vezes a pré-temporada é mais curta e você começa a jogar no meio de janeiro, mas normalmente seria parar na primeira semana de dezembro e voltar na última semana de janeiro. E aí você foge do pico do calor, do pico do verão na maior parte do Brasil, na maior parte do nosso território. Então esse é um ponto que desobriga ou que invalida ou que diminui a utilidade de se colocar o calendário europeu aqui. Você tem alguns outros, por exemplo, você também tem uma questão fiscal aí. As empresas no Brasil, elas costumam usar a sua verba de marketing num calendário anual, no calendário, entre aspas, normal, de janeiro a dezembro. O futebol brasileiro teria um problema para vender sua temporada de agosto a junho do ano seguinte. Então, você tem essa questão. Eu não vejo muita... Assim, eu não sou radical de dizer que adotar o calendário do futebol europeu é a salvação do futebol brasileiro. Não acho que seja isso. E não acho que seja necessário fazer isso. Por quê? Porque o que precisa do futebol brasileiro é ter menos datas. A verdade é que o futebol brasileiro ele quer ter milhões de datas num ano que só tem 52 semanas. Aí se você tirar 2 meses para lá, 2 meses para cá, você passa a ter 44 semanas. 44 vezes 2, você tem 88 semanas aí, com possibilidade de se jogar, e aí no meio tem data FIFA, tem tudo isso. A verdade é que o Brasil ele extrapola o número de 88 datas. E então você não precisa virar para o calendário, na minha opinião, essa parte aqui é a minha opinião, tá? Você não precisa virar para o calendário europeu para resolver o problema do futebol brasileiro ou do calendário brasileiro. Essa é a minha opinião. Dito isto, por que a CBF não adota o calendário do futebol brasileiro, o calendário do futebol europeu? Por quê? Por uma questão de política, especificamente política. A CBF ela é calcada em política, a política com as federações estaduais, e atualmente ainda mais porque o voto das federações estaduais num acordo lá que tirou o poder dos clubes. Em tese, você na Assembleia deveria ter o voto da federação igual ao voto dos clubes,
Então você bota lá, voto da Série A com voto da Série B, dão 40 votos, votos de federações estaduais 27. O que fizeram ali no arranjo, e os clubes desceram isso goela abaixo, ninguém parou o campeonato, ninguém fez nada, um ou outro reclamou ali, o Flamengo reclamou, acho que o Corinthians reclamou também, mas via de regra ninguém falou nada. Por quê? Passaram os votos da federação a valer 3. Então se a CBF só juntar 21 das 27 federações estaduais, 21 vezes 3, dá 63. Aí ela já ganhou a eleição, porque depois você teria 40 votos dos clubes, mais 18 votos das outras federações, caso estivessem todas do mesmo lado. Então você daria 40 com 18, 58. Então 63 com 58, tendo 21 federações, a CBF o presidente da CBF está eleito. Então, por uma questão política, a CBF não inverte o calendário. Por que isso? Porque ao inverter o calendário, vai fazer as federações estaduais perderem força. Se o calendário do futebol brasileiro começar em agosto, você automaticamente tira a força das federações estaduais, porque você já está no meio do ano, a cultura já faz com que você, no meio do ano, você já espere o seu time começando na briga na briga pelas competições maiores, então você já tira a força das federações estaduais. Outro ponto que tira a força das federações estaduais, automaticamente você vai ter que diminuir os campeonatos estaduais. Hoje os estaduais têm no calendário da CBF 16 datas. Para você passar o calendário europeu, você vai ter que diminuir os estaduais, pelo menos 4 datas, Por quê? Porque mesmo que você não pare por causa do calor, mesmo porque você não pare por causa do verão, a partir da segunda semana de dezembro até a última semana de janeiro, você vai ter que parar por causa das festas de fim de ano. Então quando passar ali 20 de dezembro, você vai ter que ficar ali de 21 de dezembro, 22 no máximo, até 3 de janeiro sem jogo. E aí você já perdeu 3 datas. Então, essas datas vão cair aonde? Vão cair nos campeonatos estaduais. Vão tirar datas do campeonato estaduais. Do ano passado, de 2019 para 2020, os estaduais diminuíram de 18 para 16 datas. As federações já chiaram uma barbaridade. As federações já reclamaram uma barbaridade com o presidente da CBF, com o departamento técnico da CBF. Então, a CBF não muda do calendário de janeiro a dezembro para o calendário europeu /mundial de agosto para junho por conta de política. A CBF é especializada em fazer política. A CBF é especializada em se perpetuar no poder e se perpetua no poder à base de política com as federações. E tem uma série de outras situações para você inverter o calendário. Como é que ficaria a classificação da Libertadores? A Libertadores começa em fevereiro, né? Então, como é que você, em fevereiro, março, como é que você faria para classificar no primeiro ano? Você ia ter complicação para classificar no primeiro ano, ia ser de um turno só, ia mandar do ano anterior, então você teria uma série de situações aí, até adaptar, que jogam contra a questão das verbas publicitárias também. As empresas no Brasil organizam sua verba publicitária de janeiro a dezembro. Se você tem ali agosto a junho, você ia ter uma complicação. Mas basicamente a CBF não adota o calendário europeu porque isso significaria perda de poder das federações estaduais. E a CBF não vai se indispor com as federações estaduais, porque quem vota, quem sustenta os políticos que estão na CBF no poder são as federações estaduais. Enfim, e aí, só para ratificar isso, na semana que passou, o Walter Feldman, secretário-geral da CBF, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes de São Paulo, em que ele foi categórico em dizer que a CBF não vai adotar o calendário europeu, que a CBF não vai resolver a paralisação por conta do coronavírus usando a troca, a adoção do calendário europeu. Ele falou isso de forma categórica e que até é engraçado, né? Porque poderia ele falar, olha, é uma coisa que a gente está olhando, porque o futebol brasileiro está parado, o futebol brasileiro está paralisado por conta da crise do coronavírus.
Então ele poderia, em tese, falar assim, ó, não estamos descartando nada, mas ele já na entrevista para a Rádio Bandeirantes foi claro em dizer, não, o futebol brasileiro não vai ser jogado no calendário do futebol europeu. Então acho que está muito claro e a explicação é essa, política, a CBF faz política. Aí você vai dizer, pô, como é que vai resolver? Quando vai voltar? Como é que vai fazer para resolver? É uma coisa que eu falei há 2 vídeos atrás aqui no canal. A gente não tem como saber agora, a gente não tem como saber nesse momento o que vai acontecer. A gente não tem como determinar o que vai acontecer, porque a gente simplesmente não sabe quando o futebol brasileiro vai voltar. Então você precisa saber primeiro o que vai acontecer, qual o tempo hábil para a crise, para o pico da crise do coronavírus passar, para você começar a retomar e você ver o que vai acontecer. E o Campeonato Brasileiro vai ser jogado em pontos corridos? Vai voltar para o mata-mata? Isso é uma outra discussão que em breve a gente vai ter aqui no canal. Quero te ouvir, o que você tem a dizer? Diz aqui embaixo nos comentários e o resto você já sabe. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito aqui embaixo nesse botão inscreva-se, aqui em cima sininho das notificações para você ser avisado quando tiver vídeo novo no canal. Até uma próxima, valeu, tchau!